Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade, no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 a seguir, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como título Os dois discípulos a caminho de Emaús. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou quais. E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nesta noite, nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja, para compartilhar com o seu povo acerca dos dois discípulos a caminho de Emaús. E é sobre este tema, sobre esta palavra que nós iremos meditar e ministrar nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Emaús era uma aldeia um pouco distante de Jerusalém, e indo os dois discípulos falando dos sinais e dos acontecimentos que haviam acontecido em Jerusalém. Que sinais seriam estes que eles iam falando a caminho de Emaús? A caminho de Emaús, eles iam falando dos milagres, dos prodígios e das maravilhas que Jesus havia feito. Louvado seja o nome do Senhor. E falando também acerca do acontecimento mais recente, que era a condenação e a morte de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E era este o assunto daqueles dois discípulos acerca de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que aqueles dois discípulos, eles estavam presos no passado. Eles estavam presos nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. Estavam presos, aleluia, na prisão norte de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam presos nas coisas do passado. A Bíblia vai dizer que eles iam fazendo pergunta um ao outro acerca daqueles acontecimentos. Um indagando ao outro acerca dos acontecimentos, porque para eles achavam que Jesus era aquele que havia de remir o seu povo, que havia de remir Israel como rei. Louvado seja o nome do Senhor. E não entendia que o reinado de Jesus não era desta terra, que o reinado de Jesus não era deste mundo. E o fato deles estarem ali fazendo pergunta um para o outro, de estar conversando acerca daqueles acontecimentos, já nos traz uma lição maravilhosa. Normalmente nós conversamos daquilo que nos interessa,
Normalmente nós questionamos acerca daquilo a qual queremos aprender. E aonde tem indagação, aonde tem pergunta, tem sede. Aonde tem pergunta, tem resposta. Louvado seja o nome do Senhor, tem sabedoria. E aonde tem pergunta, tem sede. Jesus, Ele se revela para as nossas vidas. Talvez você esteja como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, com 1001 pergunta na tua cabeça acerca do Evangelho de Cristo, acerca do ministério de Jesus. E é bom que haja em nós essas perguntas para que nós venhamos buscar o conhecimento, porque nós sabemos que na Bíblia está a resposta para toda e qualquer indagação que eu e você venha levantar. E quando nós queremos resposta para a nossa pergunta, nós devemos buscar uma resposta em Jesus, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem é a água que mata a nossa sede. É Ele quem é o pão da vida que desceu do céu para saciar a nossa fome e nos dar uma vida de eternidade ao lado do Senhor. Talvez você tenha muitos questionamentos em sua mente acerca do que é o Evangelho, acerca do que pode e do que não pode. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não podemos viver apenas do passado, não podemos viver apenas de pergunta, mas precisamos buscar a resposta para toda e qualquer pergunta que está na Bíblia Sagrada, que é o livro Manual de Vida, Vida Carnal e o Manual de Vida Eterna ao lado do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.